Fala galera, tudo tranquilo? Galera, na aula de hoje eu gostaria que você conseguisse perceber ao término dela qual é a diferença de uma molécula que nós classificamos como polar e uma molécula que nós classificaríamos como apolar. Vamos ver como essa aula está preparada? Roda a vinheta pra gente, vamos aí! Olha o que eu gostaria, galera, que você percebesse. A molécula, novamente, ela pode ser classificada para nós como polar ou apolar. E aí tem um detalhe. Para que possamos classificar uma molécula em polar ou apolar, é importante que você volte a lembrar qual é a ordem de eletronegatividade. Vocês lembram em algum momento nós falando em sala de aula, ou o professor de vocês aí onde vocês estudam, falando de algo assim, ó. Existe uma ordem de eletronegatividade que nós falamos. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa para nós, galera, é o que nós conhecemos como a nossa ordem de eletronegatividade. Eva, como é a mesma frasezinha? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O elemento químico flúor é aquele que apresenta para nós a maior eletronegatividade de todas. A eletronegatividade é a tendência que um átomo apresenta de atrair elétrons. Tudo bem? Vamos ver como vai ficar isso na molécula e na geometria dessas moléculas com a gente. Bora lá, galera. Logo, veja isso. A molécula classificada como polar é aquela que apresenta para nós a força resultante diferente de zero. Professor, calma aí, como é? É aquela que vai ter força resultante diferente de zero. Olha o que nós gostaríamos, galera, que você percebesse. Eu estou fornecendo essa primeira molécula, ó, HCl. Vocês lembram que essa geometria chamada de linear ficaria representado dessa maneira e nós já sabemos, galera, daquela ordem que nós tínhamos falado, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Professor, essa ordem de eletronegatividade sempre aumenta nessa direção ao átomo de flúor? É isso que eu quero que você perceba. Um detalhe ainda, galera, que é muito importante que você perceba, se nós tivéssemos uma tabela periódica representada, o flúor ele estaria representado para nós aqui do nosso lado direito. Como o flúor estaria nessa posição, a eletronegatividade ela aumentaria em direção ao átomo de flúor. É importante lembrar desse detalhe, ok? Olha o que eu quero que você perceba. Eu estou comparando agora o cloro e o hidrogênio. Entre o cloro e o hidrogênio, galera, dá para ver que o cloro tem uma eletronegatividade maior, ele tem uma força maior. Quer dizer que, imagine que esse cloro esteja puxando aqui para a direita e esse hidrogênio esteja puxando para a esquerda. Eu quero que você veja que o cloro ele é mais eletronegativo. Isso representa para nós que essa força resultante ela é uma força diferente de zero. Logo, essa molécula seria classificada como polar. Professor, peraí, por que é representado pela letra Mi? Galera, é o mais comum de aparecer em provas. Eu já vi em questões também aparecendo um F assim, ó, como fosse força resultante. Tudo bem? É importante que você lembre que vai aparecer dessa maneira. Tranquilo? Aí você me pergunta novamente, professor, esse é o ácido clorídrico, não é? Sim. E se fosse o ácido fluorídrico, galera? Uma outra molécula importante, ó, o H e o F. Concorda que nesse caso, galera, tem uma diferença de eletronegatividade maior? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Logo, essa seta vai ser relacionada ou representada, melhor dizendo, em direção ao átomo de flúor. Eu estou colocando, vê se você concorda, ó, essa setinha para cá, só para representar que o H também está puxando. Só que essa seta ela é sempre representada em direção ao átomo mais eletronegativo. Quer dizer que nesse caso, ó, a setinha também ficaria representada naquela direção. Tudo bem? Para essa molécula novamente chamada de ácido fluorídrico, eu preciso que você veja que essa nossa força resultante, ela também será diferente de zero. Das moléculas, galera, que nós chamamos de polares, que é muito importante que você perceba, é a molécula de água e você tem que armazenar essa informação. Sempre que nós tivermos a molécula de água, ela vai ser sempre classificada como polar. Mais para frente, vocês ouvirão falar assim, ó, semelhante dissolve semelhante. Tudo que eu coloco na água e também se dissolve é porque essa molécula ela é polar. Se eu colocar algo na água e não dissolve, apolar. Então é importante que o aluno saiba que a molécula de água, ela para nós é classificada como polar. Por que, Eva? Porque existe diferença de eletronegatividade. O oxigênio, que é mais eletronegativo, ele está puxando com mais força do que o H. O hidrogênio, a setinha dele, ó, também ficaria representada em direção ao átomo de oxigênio. Uma outra geometria que eu também consigo generalizar são as moléculas que apresentam para nós uma geometria piramidal. Uma outra que é importante que você conheça, a molécula de amônia, ó, NH3.
Essa molécula, galera, chamada de piramidal, é a mesma coisa. O elemento nitrogênio, que ele é mais eletronegativo do que o H, ele está puxando com mais força do que esse H. Essa setinha do hidrogênio, ela é representada em direção ao nitrogênio. A mesma coisa, ó. Essa setinha do H em direção ao nitrogênio, essa setinha desse outro H também em direção ao nitrogênio. É importante que você perceba que a força resultante nesse caso, ela também será diferente de zero. Tranquilo? Já, galera, a molécula chamada de apolar é aquela que apresenta para nós força resultante igual a zero. Como assim, Eva? Imagine que apareceu para nós uma molécula que nós temos lá, ó, dois átomos que são iguais entre si. Repare que a força que esse cloro puxa para a direita é a mesma força que esse cloro puxa para a esquerda. Nós falamos agora que a força resultante ela é nula, ela é igual a zero. Olha um detalhe importante, ó. Tem uma molécula chamada de gás carbônico que ela tem essa representação, também chamado de linear, se vocês lembrarem. A força que esse O está puxando para a esquerda se anula com esse O que puxa para a direita. Eu preciso que vocês vejam que a força resultante nesse caso vai ser uma força igual a zero. Tome muito cuidado, galera, que tem surgido muito isso em provas, falando sobre o tipo de ligação química. Se em uma questão falar da ligação, tome cuidado que entre o carbono e o oxigênio, eu preciso que você veja que tem diferença de força. Eu preciso que você veja que, nesse caso, a ligação entre os átomos seria para nós uma ligação polar. Por que a ligação, Eva, seria polar? Porque entre esses dois átomos existe para nós diferença de força. Como tem diferença de força, a ligação seria uma ligação polar, só que a molécula seria uma molécula para nós apolar. Força resultante igual a zero. Tranquilo? Bora para mais alguns exemplos, galera. Aí apareceu assim, galera, ó, a molécula de um composto que aparece dessa maneira e com essa geometria. O B, o F representado assim, ó. Professor, essa geometria não é aquela chamada de trigonal plana, trigonal planar? Sim, eu preciso que você veja ó, que esse flúor que puxa para cima se anula com a força desse flúor que puxa para cá, que irá se anular com a força desse flúor que está puxando para lá. Eu preciso que você veja que a nossa força resultante nesse caso, ela também será nula, será igual a zero. A molécula do gás metano, ó, CH4, ela também para nós, galera, é uma molécula que apresentaria força resultante, nesse caso nula, igual a zero. Esses detalhes é importante que você perceba. Tranquilo até aqui? Tranquilo como identificar quando ela é polar e quando é apolar? Bora para mais alguns detalhes, galera. Logo, galera, eu preciso que você lembre, semelhante dissolve semelhante, ou seja, polar dissolve os compostos polares e apolar dissolve os compostos que são apolares. Imagine novamente que eu tenho aqui ó, água e eu tenho aqui óleo. Professor, uma dúvida, diga, se eu misturar esses dois, eles irão se dissolver um no outro? Não. Por que não? Porque as propriedades entre eles elas são diferentes entre si. Você já sabe que a água ela é polar e você sabe que o óleo seria apolar. Se eles dois, ou se esses dois compostos não se dissolvem, essa propriedade para nós, elas seriam diferentes entre si. Tudo bem para todos? Logo lembre, a água ela é polar e lembra que o óleo ele é apolar. Tudo bem para todos? Com isso, galera, se você já sabe o que é polar e apolar e semelhante dissolve semelhante, lembra que recentemente teve um acidente na região nordeste do Brasil, onde veio um óleo lá, bruto de petróleo, que ele não dissolvia na água. Logo, a gente conclui que o petróleo não dissolve na água, porque essas propriedades elas são diferentes entre si. Então você consegue agora associar o polar e o apolar. Tranquilo? Quer ver um outro detalhe que também faz parte do nosso dia a dia? Quando você está lavando uma louça. Quando nós estamos lavando louça, existe lá normalmente um sabão, existe lá um detergente que você utiliza para remover aquele óleo. Porque quando a gente lava o prato, vamos supor, somente com água, aquele óleo não sai. Ele não vai ser removido porque a água não se dissolve, ela não irá se misturar com o óleo. Ou seja, quando você coloca uma molécula de sabão ou detergente, olha o que acontece. Normalmente, a molécula de sabão, ela tem para nós essa estrutura. Essa parte, galera, que aqui vocês estão vendo, que representa como se fossem hidrocarboneto, essa parte para nós da molécula é uma parte apolar. Quando você tem aqui, por sua vez, essa parte da molécula no sabão, ela é a nossa parte polar. Ou seja, galera, se eu pegar um prato e começar a ensaboar esse prato, você começa a ver que ele começa a formar espuma. Olha essa espuma, olha essa espuma.
Essa espuma que aqui está, automaticamente ela está removendo a gordura. Por que isso acontece, Eva? Porque na molécula de sabão, na molécula de detergente, tem uma parte polar e uma parte apolar. Essas moléculas são chamadas por nós como a molécula anfifílica, uma parte polar e uma parte apolar. Se você pegar sabão, galera, e lavar por acaso o seu cabelo, começa a ficar aquela espuma também. Essa espuma que normalmente ela começa a fazer, automaticamente ela vai remover aquela oleosidade que normalmente fica no cabelo. Mas professor, você é careca, não tem cabelo. Galera, inclusive na careca também fica uma oleosidade. Então você passa lá, por sua vez, um tipo de shampoo, automaticamente vai saindo aquela gordura. Tudo bem para todos? Deixa eu ligar o chuveiro aqui para tirar essa espuma. Beleza, saiu. Olha o detalhe, galera, que eu preciso que você veja. Lembre como classificar essas moléculas em polar e apolar, porque isso tem surgido nos vestibulares, ok? Um beijo para vocês, inscreva-se no canal, deixa o like e a gente se encontra de novo amanhã na nossa aula de teoria. E hoje tem uma aula às 18 horas com uma resolução de exercício. Belezinha? Até mais, galera. Tchau, tchau.